E aí tem uma curiosidade que muita gente não sabe ou então aprende errado. No ano de 1946, por conta, né, da cabeça da imagem viver rolando, ia trocar de manto da imagem, a cabeça caía. Né? As lâmpadas quentes do santuário, do nicho do santuário, além de queimar o veludo, iam amolecendo a cola, Sim, da muitas horas reação. ligado, a cabeça caía. Então, no ano de 1946, é feita por um padre redentorista, Padre Alfredo Morgado, uma intervenção na imagem original, a fim de, né, devolver estabilidade para o pescoço da imagem e fazer com que ela se fixasse melhor. Você falou dos redentoristas. Qual ano os redentoristas, digamos, assumem o controle da Eles devoção? chegam em se eu não me engano, 1894. Então, a partir daí, o santuário estava um pouco abandonado, acho que, se eu não me engano, ainda era uma paróquia. E aí eles começam todo um trabalho, né? Vieram vários religiosos, vários padres, e eles começam então um trabalho de revitalização. E nas missões foram começado a fazer as réplicas das imagens, né? Um desses irmãos, o irmão Bento, ele sabia esculpir. Então, foram feitas várias imagens em madeira de Uhum. Nossa Senhora Aparecida e elas eram bentas e enviadas nas Santas Missões. E o interessante é que onde essas imagens réplicas chegavam, os milagres também se repetiam diante dessas imagens. Foi onde justamente a imagem começou a ser conhecida nacionalmente por uma imagem milagrosa, porque mesmo as suas réplicas levadas e as pessoas em prece, era pregada a história de Nossa Senhora, como tinha sido o encontro, e era feito um momento de oração diante dessas réplicas, e as graças aconteciam no Brasil todo, como aconteciam também em Aparecida. Essa intervenção, então, que foi feita nos cabelos da imagem de Nossa Senhora, é justamente algo que mexeu um pouco com a imagem. Se nós pararmos para pensar que a imagem era dessa forma, ela tinha sim os cabelos compridos, até por conta das flores nos ombros, e atrás ela tinha um véu, não era um cabelo, mas era sim um véu por cima do cabelo. Mas quando ela é pescada justamente com essas partes faltando, que era justamente a parte onde faltavam os cabelos. A coleção de história do Brasil de Varney voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. Então, eles pensaram, bom, se ela tinha cabelos compridos, vamos recolocar os cabelos e aí tudo se acerta. Colocam então um pino Uhum. na cabeça e fazem então. Alguns dizem que foi feito com barro, outros dizem que foi feito com cimento pelo padre Alfredo Morgado, a junção da cabeça com o corpo nessa parte de trás. Nessa imagem aqui, a gente pode ver que tanto a cabecinha da imagem quanto as costas, ela contém riscos. Então, a imagem foi periciada na década de 60 e esses riscos na cabeça, eles não existiam. Mas alguém, há muito tempo atrás, não foi registrado quando, riscou para que parecessem cabelos. Então, o Uhum. padre Alfredo falou, bom, eu coloco aqui, continuo com os riscos e volto à imagem como era antes sem saber que antes a imagem tinha atrás não era cabelo, mas era véu. Então também é uma descoberta recente. O professor Rafael Tonon tem em uma live a leitura justamente desse laudo que fala que na cabeça da imagem havia o véu e não era, né, uma cabeleira. Então a imagem, a partir de 1946, ela fica com esse formato. Então, com o cabelo comprido e nas costas riscadas. Essa imagem aqui é uma facsímile do santuário. Uhum. Mas para mim de facsímile não tem muita coisa, né? O facsímile deveria ser feita similar, né? Feita igual. E Sim. quando a gente olha, né, o rosto,
e compara com a imagem original, a gente vê que não tem muita coisa a ver. Até nas outras proporções da imagem. Então a imagem fica com esse cabelo. E aí depois que o cabelo é fixado, então para um pouco de cair a cabeça. Na base é colocada por dentro um pino de alumínio que passa por dentro da imagem e vem até a cabeça também para sustento da coroa. Então o peso da coroa para que não ficasse em cima da cabeça, mas justamente distribuído em cima do pino que sustentava a imagem. Então a gente nota que o Santuário Nacional nunca teve assim uma forma técnica, né, de lidar com uma obra de arte. Era algo que eles tinham como algo muito pessoal. E aí mais adiante a gente vai ver numa outra história até que ponto isso chegou. E é interessante porque esse ano de 2025 houveram assim várias revelações de coisas que eu já sabia, mas que não podia falar muito abertamente porque poderia trazer algum tipo de problema, mas o ano de 2026 já está um pouco diferente. Vamos para a próxima. Bom, então aí é justamente como ficou, né? A imagem após a restauração de 1946. Foto também da imagem original, com os cabelos já alongados. Eu, particularmente, não gostei muito desse restauro. Esse rebrand. Sim, porque se você pensar uma mulher branca europeia, ela teria o cabelo curto ou comprido? Curto. Não, Comprido. comprido. E uma negra escrava? Cabelo curto. Então, o cabelo curto, na minha visão, também seria um dos sinais que falam pela imagem, né? As aparições de Nossa Senhora, elas têm mensagens, né? Fátima, Lourdes, Guadalupe. E eu digo que a aparição de Nossa Senhora Aparecida, né? Essa manifestação de Nossa Senhora através de uma imagem, ela não é uma aparição muda, mas ela é uma aparição silenciosa. E a mensagem está justamente em cada traço. Então, se a imagem veio com o cabelo curto, é porque era para vir, né? Nada é por acaso. A gente ligar todos os pontos, corpo, cabeça, formato, contexto social, tudo tem algo a ver e tudo passa, né? Uma mensagem. Tanto que o próprio professor Rafael Tonon, ele teve contato com o padre Alfredo Morgado, à época que ele esteve no seminário, e isso é muito bom porque não sei se o professor Rafael Tonon contasse essas histórias que ele ouviu realmente do padre Morgado, se isso chegaria até as pessoas, porque existem alguns livros que falam muito mal do padre Alfredo Morgado por ele ter feito esse restauro. E pelo que o professor Rafael Tonon conta, ele sofria muito com isso, porque ele fez pelo voto de obediência. O cardeal da época pediu que ele fizesse e o superior dele também. Então ele fez a contragosto, ele não queria ter feito, porque ele era um homem culto e ele sabia, né, que se a imagem foi encontrada com tal formato, esse formato teria também uma certa mensagem. Então, a partir de alguns autores aí que falaram muito mal do padre Alfredo, o professor Rafael Tonon conta assim, detalhadamente, até em um outro podcast, como foi a experiência de ter perguntado para o padre Morgado como foi o restauro e o porquê, e que enchia-se os olhos de lágrima do padre Alfredo Morgado por não querer ter feito esse restauro, mas ter feito aí em nome da obediência. Pode passar para a próxima. Aí nós passamos para o atentado. Como foi o atentado? O atentado, 1978. Às 8 horas da noite, mais ou menos, na Basílica Velha. Falam que naquele dia em Aparecida foi um dia estranho, para dizer o mínimo. Um clima esquisito, todo mundo achando um dia muito atípico. Final da tarde, muita ventania, uma tempestade meio que de areia, o comércio todo se fecha. A impressão que se tinha é que se teria uma chuva muito forte.
mas caiu só um chuvisqueiro e nada mais. Então, na missa das 8 da noite, se eu não me engano, a última missa, de repente acaba a luz dentro da basílica. E aí dentro da basílica estava um jovem, Marcos Rogério, de 19 anos, morador da cidade de São José dos Campos. Ele levanta do seu lugar, vai até o nicho da imagem. Põe a próxima foto. Eu acho que nós temos uma foto do nicho. Não, acho que eu não coloquei. Mas pode voltar, por favor? Então o nicho era muito baixo e as pessoas tinham um certo acesso e o vidro não era blindado. Então, enquanto estava escuro, ele dá 2 murros no vidro e ele apanha a imagem e puxa ela para fora. No que ele puxa, a cabeça já cai no chão e ele tenta sair da basílica com ela embaixo do braço. Não se sabe se foi por querer ou se foi pelo solavanco que ele levou do segurança. Antes de sair da basílica, o corpo da imagem cai no chão e se quebra aí em mais de 200 pedaços. E aí essa é uma foto aí de mais ou menos como ficou a imagem original. E qual foi a motivação dele para fazer isso? Então, Marcos Rogério, alguns meses antes desse atentado à Nossa Senhora Aparecida, ele já tinha agredido uma imagem de São José, na cidade de São José dos Campos. E depois foi comprovado que ele tem esquizofrenia, mas também motivado por um pastor protestante, né? Com seu culto inflamado a combater as imagens, né? E a dita idolatria, ele vai até a Aparecida justamente com esse intuito de poder justamente destruir aquela imagem que na cabeça dele as pessoas adoravam e que isso era um pecado que ele iria resolver com as próprias mãos, né? Então ele vai... E quais foram as consequências para ele? No primeiro momento, o padre que estava celebrando a missa, por pena, porque provavelmente seria morto pela população, o padre grita que a imagem que foi quebrada era a réplica e que não era a imagem verdadeira. E aí depois ele é apanhado pela polícia e ele fica só um tempo num hospital psiquiátrico. Ele não foi denunciado criminalmente, então não teve, assim, uma consequência exata, né? Não foi tido como um crime, né? Talvez hoje seria um pouco mais punível, né? Hoje é um pouco mais severo. Nós temos também uma réplica aí dessa... Se puder trazer aqui para nós. Uma réplica aí de mais ou menos de como ficou a imagem. Como você conseguiu isso? Jogou no chão? Não, a partir da foto eu fiz alguns traços e fui tentando quebrar aí da forma mais parecida possível. Então o que nós temos aqui é justamente uma réplica, né? Aqui a parte do meio da imagem. Aqui seria mais ou menos o que seria a cabeça da imagem, aqui a parte de baixo, e vários outros pedaços aí que não dá nem para se ter noção de onde seriam. Então, o clima em Aparecida fica pior ainda, no dia seguinte já começa a sair nos jornais, e aí numa sala da Basílica Velha, onde só os padres e os religiosos tinham acesso, a caixa ficou dessa forma, quase que como que num velório da imagem de Nossa Senhora, e aí todos pensando que, a partir de ver o modo com que a imagem ficou, que não teria mais jeito de trazer a imagem de volta. Então eles entram em contato com o Vaticano, talvez numa tentativa de mandar a imagem para os museus do Vaticano para alguma restauração. Naquele ano estava como diretor dos museus do Vaticano justamente um brasileiro, e aí ele indica o MASP com um italiano que era diretor, Pietro Maria Bardi. O MASP aqui. Isso, aqui em São Paulo. E aí a imagem é trazida para cá, mas eles não divulgam o local do restauro, justamente para ter um pouco de privacidade segurança. E de segurança. Então, a partir daí vai se desenrolando, né, essa questão das tratativas para o restauro. Só um outro dado a respeito, né, do Marcos Rogério, se eu não me engano, faz mais ou menos uns 3 anos que ele se suicidou. Eu não estava sabendo dessa informação,
E aí a Maria Helena Chartuni fez um outro podcast e ela disse que ela havia ido até a casa dele para uma conversa, uma entrevista com uma emissora de televisão, mas ela viu ele totalmente descontrolado, falando coisa com coisa, então ela desiste desse encontro, né? Que seria filmado e apresentado depois na televisão. E aí ela traz também esse dado que eu não tinha ficado sabendo, que faz uns 3 anos, que muito próximo ali à Aparecida, ele entra na Via Dutra com os olhos fechados, a pé, e é atropelado, se suicidou, né? Então esse foi aí o fim dele. Podemos ir para a próxima foto. Então o restauro foi acontecendo aos poucos. Maria Helena Chartuni, aí com apenas 33 anos, começa a mexer, né, na imagem, classificar os pedaços. A cola que foi usada foi uma cola argentina. Até então não tinha essa cola no Brasil. Um outro restaurador de vasos gregos ali do MASP que indica essa cola para ela. E ela vai colando e, se eu não me engano, ela tem aí 10 segundos para posicionar cada pecinha. Foi um baita quebra-cabeça. Um baita quebra-cabeça. E a partir daí também vem algumas comprovações, né? O atentado ele traz também algumas revelações bem interessantes da imagem, porque até então não se eram feitas pesquisas. Primeira curiosidade que o restauro trouxe foi justamente a policromia, né? Eles conseguiram encontrar por debaixo dessas camadas, né, dessa pátina que foi se formando com o tempo, um pouco de tinta e mais ou menos essas cores, justamente cores que remetiam a esse decreto real dessa época. Então, já começa-se, então, você tinha até colocado no roteiro, né, a questão do milagre e da lenda, né? Sim. Então, quando a gente fala de algumas coisas históricas e que agora elas começam a ser comprovados, eles vão se tornando realmente milagres e deixando de ser lenda. Então, a primeira coisa foram as cores. A segunda coisa, Maria Helena Chartuni, quando era criança, ela visita a Aparecida. Ela estudava num colégio de freiras e ela falou, olha, achei a imagem muito feia, aquela coisa triangular, tudo muito escuro. E ela nem sabia de que material a imagem era feita. E ela também não acreditava que essa imagem, que essa história, que a imagem ter sido jogada no rio, ter sido pescada, ela achava que tudo isso era uma narrativa de padres, tudo uma manipulação, alguém fez a imagem, colocou lá e contou essa história para ter algum impacto, algum resultado. E aí ela fala que durante o restauro ela percebe que antes de colar a imagem da forma que estava, ela teve que consolidar pedacinho por pedacinho, porque o que acontece? Uma imagem de terracota muito tempo na água, ela não derrete, mas ela vai se fragilizando, fragilizando, e na quebradura da imagem, que nem essa imagem, eu quebrei uma imagem nova, então ela quebra seco, ela faz tac, como um prato, uma xícara, qualquer coisa em cerâmica. A imagem original de Aparecida, ela quebrou, mas por dentro da matéria ela escamou. Então ela meio que se dissolveu por dentro, pelo impacto e por conta do muito tempo na água. Então ela já começa a acreditar de uma maneira diferente, porque ela comprova cientificamente com suas próprias mãos que a imagem realmente havia sido tirada da água e que ela tinha ficado na água por muito tempo, para dar um efeito desse de escamação na terracota. Então ela consolida pedacinho por pedacinho com alguma técnica para que eles se fortalecessem para depois unir. E aí ela fala que durante o restauro ela pegava a pinça, pegava ali um pedacinho milimétrico e ela ouvia algo no ouvido dela, em tal lugar. Então ela ia até a imagem, pedaço milimétrico, ainda peguei um grande, colocava, era ali. Ela passava cola e colava. E ela disse que por várias vezes durante o restauro aconteceu isso. Ela fala também de uma frieza que ela teve, que por mais que ela ouvisse isso interiormente, ela ainda tratou aquilo de uma forma fria. Acho que até para poder ter um psicológico bom para poder trabalhar, né? Eu trabalhava sob pressão e ela vai conversando com Nossa Senhora, né? Ela fala, eu voltei a falar com ela a partir daquele momento, porque foi um trabalho muito difícil. E ela foi colando
Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.